Hoje a gente vai falar dele, esse ser poderoso que está causando muitos problemas na Terra-média. E se você acompanha a série O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, você já sabe de quem eu estou falando. No programa de hoje a gente vai abordar a história, a evolução do Sauron. E a primeira coisa que você tem que saber é que o Sauron é um dos seres mais antigos da Terra-média. Nas histórias de J.R.R. Tolkien, ele surgiu na Primeira Era, ou seja, muito antes dos fatos dos filmes de O Senhor dos Anéis. E antes do Sauron tocar terror na Terra-média, já existia um Senhor das Trevas. Ele era conhecido como Morgoth. O Sauron, que era uma criatura mística conhecida como Ferreiro dos Deuses, acabou sendo o maior aliado e tenente do Morgoth. E quando o Morgoth perdeu seu espaço, ele tomou o lugar de Senhor da Escuridão. E é aí que a gente entra na trama de Anéis de Poder. A série é ambientada na Segunda Era, após a queda de Morgoth. A gente sabe um pouco dos eventos pela fala da Galadriel. A gente sabe que ela não perdeu o marido, que ele vai reaparecer porque a gente viu ele no Senhor dos Anéis. Mas é um evento muito traumático para todas as comunidades da Terra-média. Com o fim de Morgoth, o Sauron fica escondido aí na escuridão até retornar à Terra-média disfarçado de Anatar. E é como a gente vê ele na segunda temporada de Anéis de Poder. E antes dele ser um Anatar, na primeira temporada a gente conheceu ele aí disfarçado de um humano, fingindo que era o herdeiro das Terras do Sul, até a Galadriel descobrir a sua verdadeira identidade. E o plano principal do Sauron é distribuir 20 Anéis de Poder para as comunidades mais poderosas da época, que eram os elfos, os humanos e os anões. Ele teria um anel em segredo. Daí surge toda a história que depois a gente conhece da saga O Senhor dos Anéis. E a trilogia do Senhor dos Anéis, que a gente conhece o Gandalf e os outros habitantes da Terra-média, como os Hobbits, é ambientado na Terceira Era. Nessa fase, o Sauron já foi derrotado pela última aliança entre os homens e os elfos. Só que ele não morre efetivamente, a sua alma fica presa no Anel de Poder. E é esse anel que a Sociedade do Anel tem que proteger e o Frodo tem que levar para sua destruição nas montanhas de Mordor. O interessante da terceira fase é que a gente nunca efetivamente viu o Sauron. A gente sabe da sua história, do seu poder, mas nunca viu aí ele personificado como um homem. Ele aparece para o Frodo como uma sombra do passado e aquele olho que tudo vê. A gente sabe do poder dele, a gente sabe do que ele é capaz, mas não viu a sua evolução como acontece em Anéis de Poder. E isso que é o interessante da série. A gente vai ver o Sauron usando todo o seu poder de persuasão para cumprir os seus planos. E isso é o mais interessante de ver na evolução do personagem, na evolução do vilão. Como é que a gente vai temer alguém que a gente não conheceu? E outro ponto central da série é realmente presenciar esse poder do Sauron de corromper as pessoas. Até mesmo os seres considerados aí mais puros, mais honrosos, como os elfos, são corrompidos pelo poder do anel. A Galadriel é um exemplo clássico disso. A gente conhece ela nos filmes, sabe de tudo mais ou menos o que aconteceu. Vê aí a sua aversão ao anel quando o Frodo apresenta e fala: leve você, ninguém quer levar o anel, porque todo mundo sabe que ele tem esse poder aí de corromper. E só os seres mais puros, de puro coração, podem portar o anel. No caso do Frodo, a gente vê as consequências disso. O Hobbit, que era feliz, de puro coração, cheio de amizades, é outro no final da trilogia. Tanto que ele aí vai pro exílio, ele acaba saindo da Terra-média para conviver no paraíso dos elfos, porque ele não tem mais essa capacidade de lidar com o fardo que ele carregou. E muitos não tiveram essa força de vontade, força de espírito, e acabaram corrompidos pelo poder, que foi o caso do Bilbo, o bolseiro, né? O tio do Frodo, e o Gollum, que a gente conhece durante a trama de Senhor dos Anéis. E o mais irônico de tudo é que o Sauron é derrotado por um homem, o Isildur, o habitante de Númenor jovem que a gente conhece na série. É ele que consegue decapitar o dedo do Sauron em batalha e retirar ali o Anel de Poder.
O Aragorn, que a gente conhece no Senhor dos Anéis, é o herdeiro de Isildur, daí a sua importância para a trama. Isso mostra que a visão que os homens são facilmente corrompidos não é verdadeira, todos podem ser corrompidos, como a gente conversou aqui. Se eles não tiverem boas intenções, e às vezes até tendo as boas intenções, o anel, o poder é tão grande que ele cega qualquer criatura que o possua. E é isso que a gente vai ver na segunda temporada de Anéis de Poder. E aí, você tá acompanhando a série? É fã do universo de Senhor dos Anéis? Olha, tem uma entrevista muito bacana com o elenco de Anéis de Poder aqui no Pop Séries. Eu vou deixar o link na descrição. E se você é fã de séries e de filmes, não deixa de se inscrever no canal do Pop Séries. Sempre tem muita novidade chegando por aqui. Eu te espero no próximo programa. Até lá!